Hoje estamos aqui com mais um podcast, juntamente com o Padre Chicão. Ele é muito querido, ele já foi do São Dimas, né? Ele já foi também do Alto Santana. E agora ele está no Paulo Apóstolo, né, Padre? Isso, para São Paulo Apóstolo. Paróquia São Paulo Apóstolo. Ele é Pároco lá. pároco lá, né? Ele tem 12 anos, né? Vai fazer 12 anos como padre, né? De Isso. ordenação. E eu sou de 85, né? Eu sou de 84, Olha padre. só. Quase a mesma idade. Eu queria saber, primeiramente, como que o senhor recebeu o chamado, né? O chamado de Deus, como que foi, quantos anos o senhor tinha, né? Isso. Muito novo, né? Que eu tinha consciência de responder a um chamado de Deus com 13 anos, 13, 14 anos, e que eu me lembro muito bem, não é assim, com plena consciência de que Deus estava ali me chamando para a vocação sacerdotal, e eu disse sim, né? É, Através de um banner escrito Eu preciso de você, e a imagem de Jesus apontando, né? Que a gente via isso nos encontros vocacionais, mas aquela imagem ali me chamou a atenção. Mas eu acredito que desde a minha infância Deus já me chamava para o sacerdócio. E aí eu lembro que o primeiro episódio foi assim, uma coisa extraordinária e sem consciência, de que desde lá na primeira série, quando a professora começou a perguntar, que vão ser quando crescer, que vão ser quando crescer, e eu sentava na última fileira de mesas. E a professora perguntando, e eu fui treinando durante ela perguntar para a sala inteira, fui treinando, né? Quero ser caminhoneiro, quero ser caminhoneiro, eu quero ser. E para mim eu ia ser caminhoneiro, né? E quando ela perguntou para mim, eu falei, quero ser padre. E até hoje eu não sei explicar o porquê que eu disse quero ser padre, eu só sei que eu disse quero ser padre. Então eu tenho assim que ali, naquele momento, Deus já estava me chamando, mas eu ainda não tinha consciência de que isso era um chamado, né? Mas ali Deus já falava comigo. Já falava, né? Assim, como muitos já sabem, né, e já me acompanham, eu sou dentista, trabalho com a parte integrativa, atuo como dentista em alguns procedimentos e faço a parte estética também. Mas a parte integrativa é que pega mais, padre. Então, assim, a gente. O que que seria isso, né? Muitas pessoas ainda não conhecem, mas a gente trabalha vendo como um todo, né? Uhum, Então, isso também eu sempre quis, né? Eu sempre vi o uhum, ser humano como um todo. Eu acho que a gente não é só feito de matéria, né? uhum, Então, a gente precisa estar saudável em todos os campos para estar tendo uma saúde plena, né? uhum, Então, o que que seria a integrativa? Vendo com uma pessoa como corpo, alma e, né, corpo, mente e espírito, né? uhum, E o espírito nada mais é de que cuidar da parte espiritual, né? Deus, uhum, né? E cada um tem a sua religião. Eu sou católica, né? Praticante, vou na missa todo domingo, rezo o rosário todos os dias, né? Quem me acompanha sabe o quanto eu busco a Deus uhum. para levar o nosso dia a dia. Então eu trouxe o senhor aqui para falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância da saúde espiritual, a importância da gente Uhum. buscar a Deus, né? Cada um tem a sua religião, né? É importante que a gente acredite que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. E Uhum. só acreditar não basta, né, padre? A gente tem que viver Deus todos os dias, Exatamente. né? Então, e o viver Deus é em todas as situações, né? Em tudo. Então eu acredito muito, que o ser humano, ele, antes de tudo, né, é criação de Deus, é filho de Deus. Então, só o Criador pode dar sentido à criatura. Alguém que vive longe, longe de Deus consegue viver? Consegue, por suas atitudes, as suas escolhas, consegue. Mas não vai viver uma vida plena. Porque a gente só vive uma vida com sentido em Deus. Se Deus é o Criador, se Deus é quem nos criou, se Deus é quem dá sentido para a nossa vida, não tem como dar passos nessa vida se não for com Deus, né? E aí, claro, como você bem disse, viver o dia a dia com Deus.
Não é só acreditar ou dizer que acredita, porque tem muita gente nesse mundo que diz, ah, eu acredito em Deus, mas não acredita nada, né? Então não é só acreditar, mas é viver a cada dia, né? Um dia de cada vez e viver a cada dia com Deus, entendendo. Deus está comigo no meu acordar e na hora de eu dormir. Deus está comigo enquanto eu estou acordado, vivendo, construindo essa vida. Deus está comigo velando pelo meu sono. Então, em tudo, né? Como você bem disse, o ser humano ele é integral. Então, tudo que nós vivemos enquanto humanos foi Deus que proporcionou isso para nós. E só Ele é capaz de dar sentido a tudo. Então, por isso que a gente não pode viver sem Ele. Sim, eu sempre costumo falar que Deus está presente nas pequenas coisas, né? Eu tive assim, tenho, né, a idade do senhor, o senhor Uhum, consegue saber como que é a nossa época, né? uhum, Apesar de sermos jovens ainda, uhum, mas a nossa época foi bem diferente do que é hoje em dia, né? Então, a minha catequese, eu falo, até comento com as pessoas que me conhecem, eu não lembro quase nada da minha catequese em si, uhum, mas eu tive uma tia que era como se fosse uma mãe para mim, e ela era muito, muito religiosa, ela viveu uma vida assim maravilhosa com Deus. Eu falo que eu não tenho dúvida nenhuma uhum. que ela foi pro céu. E aí ela foi a minha maior catequista. E claro, né, a gente tem a fase da infância, que você ouve, aí uns penetram no coração, planta a Uhum, sementinha lá, outros entram para um lado, soltam para o outro. Aí tem a fase da adolescência, que uhum, você deixa de lado aquilo que você aprendeu e acaba não seguindo um caminho muito correto, mas aí você vai se ajustando. uhum. E aí tem a fase adulta que você começa a amadurecer mais com Deus. Cada um tem uma fase, né, Sim, Padre? O senhor teve a sorte de Deus chamar o senhor muito cedo, né? é, E ter o chamado cedo, e aí conseguiu seguir essa retidão melhor. E aí eu ouvi uma vez numa missa de cura e libertação que o padre falou assim: cada um tem o seu tempo de amadurecimento e com Deus, né? Com o espiritual, né? uhum, E eu acredito muito que enquanto a pessoa não tem esse amadurecimento, ela está doente. E isso reflete no corpo. A uhum, pessoa pode achar que não, mas reflete. A pessoa não tem saúde. é, E a saúde que eu falo é mental, porque a pessoa está em depressão, e a saúde uhum, corporal. Porque se a sim, pessoa está em depressão, causa uma inflamação corporal e a pessoa, consequentemente, vai ter uma doença, isso. né? Santo Afonso Maria de Ligório, que é um santo muito importante da igreja, Santo Afonso disse o seguinte: corpo são, mente sã, espírito são. E aí ele dizia que tudo começa pelo espírito, né? Porque o espírito é esse sopro de Deus, né? O ruá de Deus que forma todas as coisas. Então, se o espírito estiver são, né? Ou seja, uma vida saudável com Deus, o corpo vai estar são, a mente vai estar sã. Pessoas se desequilibram quando se afastam de Deus. O primeiro passo para alguém se desequilibrar na vida é o afastar-se de Deus. Porque com Deus o Espírito vai esquadrinhando, vai colocando cada coisa no seu lugar. Né? Lá na carta de São Paulo aos Coríntios, né? A primeira carta, no capítulo 2 versículo 10 se eu não me engano, diz lá: o Espírito esquadrinha todas as coisas. Então eu vejo assim a imagem de um guarda-roupa que está todo bagunçado. Mas com Deus é como se ele tirasse toda aquela roupa bagunçada, nos ensinasse a dobrar e colocar cada coisa no seu lugar. E aí, claro, você estando bem com Deus, Deus vai esquadrinhando, ou seja, Deus vai cuidando, Deus vai formando, para que a gente tenha também a iniciativa não só de cuidar da nossa vida de fé, mas a própria vida de fé vai fazer a gente cuidar da saúde, tanto mental quanto corporal. Sim. Eu também falo bastante assim, né, que cada um tem um chamado, né, de Deus. E eu, quando criança, né, eu sempre falo muito isso, que eu recebi muitos chamados de Deus, mas eu nunca conseguia ir porque sempre tinha um impedimento, porque eu morava longe, meus pais, principalmente a minha mãe, falavam, Uhum, não, você vai ficar lá pra cidade, e tudo, então, eu fui coroinha, aí depois eu queria ser catequista, daí eu não consegui porque tinha que vir pra cidade, eu morava na uhum, zona rural, e foram muitos os chamados.
Aí, assim, claro, no momento a gente fica meio que revoltada, eu não consigo, eu não vou. E aí a gente começa a entender que Deus coloca a gente em caminhos diferentes, né? Uhum, Então, às vezes, assim, hoje eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. Eu tenho certeza que estou com as pessoas certas me rodeando. Por uhum, quê? Antes de fazer odontologia, eu fiz enfermagem. Trabalhei no hospital e eu uhum, amava esse lugar, padre. E lá eu via muitas pessoas doentes, não somente de corpo, mas de espírito e de mente, né? uhum. E eu já tinha essa visão como um todo, né? E assim, claro, tem o padre que visita, tem o pastor que visita, faz oração pra pessoa, mas se a pessoa não quer aceitar aquilo, não quer curar espiritualmente, ela não vai conseguir se curar como um todo, né? Uhum, E aí isso é muito triste, porque às vezes tem algumas pessoas que acabam partindo dessa vida pra outra sem curar o espírito, né, padre? uhum, isso. O Monsenhor Jonas, ele dizia assim: a cabeça é a louca da casa, não é? E justamente porque as pessoas que vivem esse desistir de si, né? Vivem isso a partir da desistência de caminhar com Deus. Por achar que talvez Deus só vai gostar dela se ela for uma pessoa que tiver tudo perfeito. Ah, tô perfeito na minha saúde, tô perfeito na minha vida, tô perfeito nas minhas coisas, então Deus vai gostar de mim. Mas não, Deus ele nos ama independente de qualquer coisa. E aí esse amor de Deus é que vai fazendo a gente não desistir de caminhar, né? Até Sim, costumo muito, muito, muito falar isso nas missas é santo não é aquele que é perfeito aqui na terra. Santo é aquele que nas imperfeições da terra não desiste de caminhar até o céu. Porque a gente não pode desistir, né? E essa caminhada é que vai nos formando, né? É que vai nos mantendo em pé. E Deus vai nos acompanhando. No tempo do Covid, principalmente, eu vi muitas pessoas morrerem antes de estar mortas. Não é? Muitas pessoas. Justamente por conta disso. Né? De antes de passar pela dificuldade da doença, ou antes até mesmo de estar infectado pelo Covid, já tinham morrido. Né? Morrido da tristeza, morrido do medo, e de pensar que talvez ia morrer. E muitas pessoas morreram, infelizmente a gente diz isso, mas muitas pessoas morreram porque não reagiram, né? Pegaram a doença e não reagiram, né? E índices provam isso, né? Que todas aquelas pessoas que reagiram diante da enfermidade do Covid conseguiram superá-las. sim, sim. É a questão da doença do espírito, né, padre? E É, daí isso, a pessoa adoece no espírito, adoece na mente, e é, consequentemente o corpo ele vai responder. exatamente. Sem Deus, a gente vai apodrecendo, vamos dizer assim, né? Sem Deus, a gente começa a viver o que é ruim e automaticamente se formar naquilo que é ruim, né? Uhum, Jesus disse também: o olho é a lâmpada do corpo. sim, Se eu vou começar a ver, começar a procurar, a buscar aquilo que é ruim, ao invés de procurar o Senhor, eu vou começar a me preencher daquilo. Aí vem o pecado, aí vai apodrecendo por dentro e apodrecendo de tal modo que, claro, as minhas atitudes vão ser podres, né? Aquilo que eu vou fazer vão ser podres, não vai ter fruto nenhum. E aí eu lembro, né, que o salário do pecado é a morte, né? Uma vida sem Deus só resulta em morte, né? E diante de ti coloco a vida e a morte. E aí o Senhor diz: escolhe, pois, a vida. Porque se você escolher o outro caminho, certamente vai convalecer. Né? com certeza. Como eu falei pro senhor, né, eu tinha essa minha tia que ela era minha inspiração, assim, né? E quando eu era mais jovem, eu não a gente, né, jovem, Uhum, eu falava pra minha tia, eu ficava pensando, minha tia falava pra mim, eu ficava pensando assim, ela não sabe o que tá falando, não. é, Mas assim, eu sempre ouvia muitas coisas que ela falava, e isso tudo ficou gravado no meu coração. uhum, E aí, depois que eu casei, né, constituí minha família, tudo, eu fui vendo com outro olhar, né, tudo. uhum, E aí, eu falo que o meu amadurecimento total mesmo aconteceu no falecimento dela. Eu sofri bastante, até hoje ainda fico um pouco emocionada quando eu falo dela, mas eu sinto muita saudade dela. E aí eu sempre penso assim, logo que ela faleceu, eu pensei, eu fiz uma reflexão na minha vida. E aí eu falei assim, bom, ela, eu tenho certeza que foi pro céu.
pela caminhada dela, né? E se ela foi pro céu, será que se eu morresse hoje eu ia pro céu? Pensei na época. E falei assim, bom, a partir de hoje eu vou começar a buscar o meu céu. E aí, a partir daquele momento, todos os dias, eu acordava e falava, hoje eu vou buscar o meu céu. E é claro, né? Até hoje eu ainda penso assim, né? Todos os dias. E aí, por isso que eu sofro, né? Quando a gente comete pecado, porque infelizmente somos Lógico. pecadores. E aí é onde eu mantenho a minha saúde mental e corporal. Pois todos os dias que eu acordo, eu penso assim: Deus me deu mais uma chance de fazer diferente hoje. É a primeira coisa que eu penso. Sempre quando eu levanto, eu faço o sinal da cruz, faço o nome do Pai e falo: obrigada, Deus, por mais um dia, obrigada pela oportunidade de poder fazer diferente hoje. E isso é o que me move, Padre, porque assim, nossa vida não é fácil. E muitas coisas emocionais, pressões psicológicas, principalmente eu que trabalho muito com o público, vem pessoas de todos os jeitos, de todos os tipos no meu consultório, e a gente sofre muitas pressões, né? Muita pressão. Então, se não tiver com o espírito saudável, minha mente e meu corpo também não vai estar, né? Exatamente. Quem não cuida da sua vida com Deus, certamente também não vai cuidar nem de si, nem do outro, né? Porque se a gente for pensar um pouquinho, para o corpo estar são, para a gente poder cuidar de si, a gente precisa estar em paz. Só tem um jeito de estar em paz, é estar em Deus. Para a gente cuidar do outro, a cabeça tem que estar boa. Porque se a cabeça não estiver boa, a gente não cuida do outro, não. A gente quer saber da gente, o outro que se vire. Então, para a cabeça estar boa, tem que estar em paz. E só tem um jeito de estar em paz, em Deus. Então, uma vida com Deus vai fazer a gente permanecer na paz de Deus. Porque de Deus só vem a paz. E essa paz, né, o que você diz, né, de viver uma vida com Deus, de estar tranquila, essa paz faz com que a gente, no cuidado com o outro, né, ou seja, a mente sã para que a gente possa cuidar do outro e o corpo são para que a gente possa cuidar da gente mesmo. Então, essa responsabilidade do cuidado de si para o outro, né, a partir de Deus, sempre a partir de Deus. Sempre. Deus traz a paz e a alegria, né? Sim. Eu costumo falar sempre isso, né? Graças a Deus, eu sou uma pessoa bem alegre. Claro que tem momentos que a gente acaba se estressando, mas as pessoas, né, falam, como que você consegue? Eu falei, gente, quem tem Deus é alegre. Não tem como não ter alegria. Não tem como não ser alegre. Ele traz a paz e a alegria. Né? Tem uma amiga minha, a Sara, até a mulher dele, ela também é muito alegre. E uma vez uma pessoa falou pra mim assim, nossa, eu vejo ela na rede social, ela é muito alegre, parece ser até superficial. Eu falei, não, não é. Ela é alegre, assim, porque ela tem Deus presente na vida dela. Ela tem Deus com ela o tempo todo. Porque Deus, ele traz essa integridade humana, né? Da paz, da alegria, do amor, da esperança. Quem vive com Deus jamais vai viver sem esperança. Pode o mundo estar em guerra. Quem tem Deus vai olhar para o lado da esperança, não para o lado da guerra, né? Quem tem Deus vai olhar para o lado da paz, não para o lado da confusão. Não vai querer confusão, vai querer a paz, né? Quem tem Deus não vai ficar olhando, pode passar por momentos tristes? Claro que sim. Todos nós passamos, né? Todos nós passamos por momentos difíceis, tribulações, coisas que dá vontade da gente desistir de tudo, jogar tudo pro alto. Mas a gente não vai permanecer nisso, porque a gente tem Deus, né? Em tudo a gente tem Deus. E aí, Deus traz exatamente isso, né? Essa alegria que se renova, que não se perde, e não é a alegria de sorrir sempre, não é? Sim, Porque às vezes a gente chora também, não é? Então não é a alegria de sorrir sempre, mas é a alegria de permanecer sempre, né? Ou seja, eu posso passar por momentos ali de dor, de lágrimas, mas eu tenho uma certeza, a minha alegria está e permanece em Deus. É isso. Uma coisa que eu queria comentar com o senhor, né? Eu sempre ouvi, né, em todos os lugares, né, padre, pregação, tudo, orai e vigiai. E até pouco tempo eu não entendia o significado direito, né? A gente acha que entende, né, padre? A gente pensa que entende, aí eu achava, não, eu tô orando e vigiando. Só que acaba que às vezes a gente precisa passar por determinadas situações
para a gente entender realmente o que é orai e vigiai. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas aqui pensam que sabem o que é orai e vigiai, mas Uhum. na verdade não sabe. É, o primeiro orai, ele é a nossa conversa com Deus, né? E o orar não é simplesmente uma fórmula, um jeito, não. Orar é mais do que isso. Orar é a nossa conversa de coração para coração com Deus. De tal modo que, se naquele dia eu estou vivendo um sofrimento, eu saber conversar com Deus como um amigo. Ó, Senhor, eu estou vivendo esse sofrimento, tá difícil, meu coração tá doendo. Isso é oração, né? É quando a gente, na nossa intimidade, a gente conversa com Deus de coração para coração. E o vigiar? Vigiar é estar atento. Você falou uma frase no começo que é importante, né? Olha, eu gosto de perceber os detalhes. Vigiar é perceber os detalhes. E os detalhes que Deus dá. Vigiar não é só a gente saber coisas ruins, né? Porque a gente pensa assim, a gente liga muito vigiar com coisa ruim, né? Sim. Não, vigiar não é só coisa ruim. Vigiar também é nas coisas boas. Por quê? Às vezes vem uma pessoa que fala uma palavra, um gesto, o jeito de uma pessoa, aquilo ali revela uma resposta de Deus para nós, revela um falar de Deus para nós. E aí, aquele detalhe faz toda a diferença. Então, quando eu estou vigiando, eu estou atento. Eu gosto de lembrar daquele salmo que diz: se o Senhor não vigiar nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas, né? Então, o vigiar é estar atento naquilo que Deus faz todos os dias, todas as horas, mas também é estar atento àquilo que pode ser prejudicial a nós. Uhum. E aí, às vezes, uma coisinha simples que a gente acha, isso aqui é bobeirinha, isso aqui não tem problema. É aquela bobeirinha que a gente acha que não tem problema que faz toda a diferença. Eu morava lá em Jacareí, na paróquia de São Silvestre, no bairro da Vila Garcia, e eu tinha muito problema no intestino. Nossa, meu intestino era o tempo todo intestino ruim, intestino ruim. Eu não sabia de onde vinha aquilo. Não sabia, não tinha nem noção de onde vinha, porque a minha cozinheira era uma boa cozinheira, né? Fazia as coisas muito bem, tudo bem limpinho, tudo bem arrumado. Então, não tinha porquê, né, eu estar com aquela dor de barriga o tempo todo. Fiz exames para ver se tinha inflamação no intestino, não tinha nada. De onde que vem isso, né? E aí um dia eu escutei, né, uma pregação que dizia assim, que a gente precisa abençoar tudo que a gente vai comer. A gente precisa abençoar, né? O padre abençoa, claro, mas nós, todas as pessoas, têm o poder de abençoar aquilo que vai comer. Então, antes de comer, abençoar. Aí contou até o caso de São Bento, que São Bento deram algo envenenado para ele abençoou e saiu uma cobra de dentro do copo, né? Porque ele tinha abençoado ali. Eu falei, pronto, então vou começar a abençoar também. Aí eu comecei a abençoar. Aí eu ganhei. Eu gosto muito de tomar refrigerante desde criança, né? Eu tenho esse gosto assim por refrigerante, né? Tomo cuidado, claro, de não exagerar, mas eu gosto muito de tomar. E eu ganhei assim umas garrafas de Guaraná antigas, né? Daquelas tubaínas. E abençoei as garrafas, tal, tal, e coloquei dentro do congelador. Fui para a missa, né? Quando eu voltei da missa, as garrafas tinham se espatifado dentro do congelador. Não tinham nem quebrado, tinham se espatifado mesmo, ficado em caquinhos. E aí naquele dia veio no meu coração assim. Aí a importância de abençoar. Então, vigiar para isso, porque tem coisas que a gente que parecem ser boas, mas não são, né? E assim também na vida da gente. Tem pessoas na vida da gente que chegam na vida da gente que parecem ser boas, né? Porque quando a gente conhece alguém, todo mundo quer agradar todo mundo, Sim. né? É. Aí a gente precisa prestar atenção nos detalhes. Porque se é alguém que parece ser bom, mas que não vive uma vida em Deus, mas que não comunga das mesmas ideias, mas que tem ideias meio estranhas, atitudes que deixam dúvidas e que não traz paz ao coração da gente, então certamente não é de Deus. Então vigiar é isso, é estar atento nos detalhes de todos os momentos. Sim, o senhor falou uma coisa assim muito importante, né? Eu tenho um casal de amigos que são muito queridos também, são bem religiosos, são servos, e toda vez que eu vou fazer oração com eles, ele fala pra mim assim, né? Ele sempre reza pedindo e fala pra mim pra eu tomar muito cuidado e abençoar muito o meu consultório,
porque vem pessoas, né, que parecem ser boas e não são. E como vem pessoas maravilhosamente boas aqui, né? Uhum. Então, a gente precisa estar sempre abençoando e pedindo para Deus sempre colocar pessoas boas, né? É. E aconteceu uma passagem comigo que aconteceu isso de ver uma pessoa exatamente da forma que o senhor tá falando, que parecia boa, mas não era tão boa assim. E trouxe uma perturbação para minha vida como um todo. E aí eu comecei a entender essa questão do vigiai, né? Que até o senhor. A gente fala que tá amadurecendo na fé, às vezes a gente acha que tá maduro, mas a gente tá aprendendo todos os dias, Sim. né? Esse orar e vigiar, eu acabei aprendendo mais um pouquinho ainda hoje. Que tem a parte boa, que eu só tava olhando na parte ruim, padre, achando que a gente tinha que vigiar só o que é ruim, mas a gente precisa vigiar o que é bom Sim. também, porque Deus traz bênçãos pra gente, né? E eu acabei orando, mas não vigiando. E aí aconteceu uma tribulação. E eu falo também que muitas pessoas julgam, né? E isso também foi um ensinamento para mim, porque até eu mesma julgava, né? Que as pessoas que estão na igreja são as santas. Só tem pessoas boas na São tudo igreja. pessoas boas. Mas na verdade não. São os maiores pecadores que estão buscando a paz, que estão buscando a alegria, que está buscando não pecar, que está buscando Isso. ficar contra tudo que existe de ruim no mundo, né? É, exatamente. A gente sempre diz que a igreja é o lugar dos santos e pecadores, né? Santos porque nós entendemos e acreditamos na igreja celeste, naqueles que já estão junto de Deus no céu, né? Naqueles que já partiram desta vida e que, como a sua catequista, né, a sua tia, né, viveu bem aqui, só fez coisas boas, fez bondade, né? Claro que tinha certamente também os seus pecados, Sim. mas que no tempo todo viveu a confiança em Deus. E isso certamente a fez viver junto de Deus. Então nós acreditamos na igreja celeste que ela está lá com Deus. Mas também a gente vive na igreja terrestre. E aí na igreja terrestre nós somos pecadores, né? Por isso que a igreja sabiamente só declara alguém santo depois que já faleceu. Antes de falecer, não. Né? Por quê? Porque enquanto está vivendo aqui nessa terra, é pecador. E a igreja é o lugar onde se reúnem os pecadores para buscar e construir a santidade. Santidade, eu falo que é muito difícil buscar a santidade, né? A gente tem que rezar muito, fazer muitas É um orações leão por e dia. é um leão por dia, padre, realmente. Eu acho que até mais de um leão, padre. Eu acordo todos os dias, 4 horas da manhã, para fazer oração. Mesmo quando não é quaresma, tudo isso faz uns 2 anos. Está indo pro 3º ano que eu faço isso. E aí, claro, né? Eu cuido da minha parte espiritual e do corpo, né? Daí eu acordo 4 horas, faço minha oração, faço o rosário e consequentemente, eu faço exercício físico. E aí muitas pessoas falam assim, você é doida, acorda esse horário? Eu falo assim, olha, eu trabalho o dia todo, meu dia é muito corrido, foi o único horário. Porque assim, eu sempre quis, mas nunca achava. Então aí entra naquele negócio do tempo, né? Que a gente precisa arrumar um tempo para Deus. É a E aí, se prioridade. você quiser, você arruma, né, padre? Eu no seminário, tinha um companheiro de seminário que a gente estava numa reunião. E aí ele falou assim pro padre que ele não achava tempo para rezar. Aí o padre contou a história para ele, né, e para todos nós que estávamos ali, de que um monge foi procurar o seu abade para dizer assim, ó, eu não encontro tempo para rezar e, né, não consigo rezar, eu não sei o que é que eu faço. E o abade disse assim para ele, então vamos fazer o seguinte, você reza na hora do almoço, que eu garanto que você vai encontrar outro tempo para almoçar. É a prioridade, né? Qual a minha prioridade de vida, né? Então, se a minha prioridade é Deus, então a primeira coisa que eu vou buscar no meu dia é Deus. Meu Deus. Né? Porque todo o resto só vai dar certo se eu procurar Deus primeiro. Sim. Senão pode ser que todo o resto não dê certo, né? Sim. E aí é isso, né? A busca da santidade, ou viver a santidade, é colocar Deus como prioridade da vida. E daí cuidando do espírito, consequentemente, tudo vai estar um conjunto, né? Vai estar tudo saudável, né? A Isso. mente vai estar saudável, o corpo vai estar saudável. Eu acho que serve até como um testemunho, né? Até para quem está nos acompanhando. Eu sempre detestei exercício físico. Nunca gostei. Fiz em alguns momentos, né? Quando eu estava na Mas eu vi que você tá filosofia. fazendo crossfit. Fiz em alguns momentos na filosofia que eu fui obrigado, assim, meio que fazer por conta de cuidar da saúde,
né? Porque aí a água bate na bunda, a gente tem que correr atrás, né? Mas nunca gostei. Quando eu morava na catedral, o padre Luiz Fernando falava para mim: vamos fazer uma caminhada. Ah, ia nada. Morava no Alto Santana, o padre Tiago ia sempre na academia. Eu acho que não, vamos na academia. Ah, me inscrevi na academia, só fui 2 vezes no ano, era muito. Porque eu não gostava de exercício físico. Mas é interessante que com o tempo, né, quando a gente vai se aprofundando mais em Deus, vivendo mais em Deus, o Espírito Santo ele vai formando, vai formando, vai formando, vai formando. E aos poucos, o Espírito Santo foi formando. Foi formando que chegou no momento que eu terminei minha oração. Eu falei, a partir de hoje eu vou fazer exercício físico. Aí pedi, olha, encaminha eu para um exercício físico que eu goste. Aí fui na academia, tal, perguntei e tal. Falei, acho que eu não vou fazer academia, não, vou voltar para casa. Aí uma pessoa lá da paróquia falou assim, padre, tem o cross, e é muito legal, exercício funcional, né? É muito legal, faz com o peso do corpo, você não usa muita. Tá bom, vou lá ver como é que é. Fui no primeiro dia e não saí mais, né? Não saí mais. Fiquei um tempo aí no final do ano sem ir por conta da período de férias, e aí eu quero descansar mesmo. Sim, Mas passou o período de férias, eu já voltei, né? Porque não dá para ficar sem. Eu não consigo hoje mais me ver fora do exercício físico, né? sim. Então, tudo isso eu vejo que é a força do Espírito Santo que vai formando e colocando cada coisa no seu lugar. Sim, tem que estar em equilíbrio, né? Então, assim, se Deus fez o chamado pro senhor e falou, ó, vamos lá, que você tem que cuidar da sua casinha, do É, seu corpo, né? Então, é isso. Eu queria agora pedir pro senhor, eu queria perguntar, eu faço essa pergunta para todas as pessoas que vêm aqui, uhum, o que que é Deus pro senhor? é o tudo, né? Deus é tudo. E Deus é desde o meu amanhecer até o anoitecer, as madrugadas, né? Seja madrugada dormindo ou seja madrugada acordado, Deus está o tempo todo. Mas também eu gosto de usar a definição que tem na palavra de Deus. Deus é amor, né? Na palavra de Deus a gente não tem outra definição de Deus. A única definição que tem lá é que Deus é amor. E esse amor verdadeiro, esse amor sincero, esse amor que é compromissado conosco. Não porque a gente quer que Deus seja compromissado conosco, não. Mas Deus quis se comprometer conosco, né? Então esse amor que é compromissado conosco, é esse amor que não desiste de nós, mas esse amor que nos quer no caminho certo, vivendo a verdade com Ele, né? Então Deus é tudo, né? E esse tudo é o amor. E gostaria muito de agradecer a presença do senhor, né, que esteve aqui, que a gente sabe que a agenda é bem cheia, bem concorrida, mas Deus preparou que o senhor estivesse aqui hoje. E eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem não acredita em Deus, para quem ou para aquela pessoa que se decepcionou com Deus, né? Que tem Uhum, bastante pessoas que já foi muito de igreja e acabou se decepcionando, se revoltando. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas. isso. Um dia uma criança na confissão da primeira comunhão falou assim para mim que ela não acreditava em Deus. E aí eu disse para ela assim: "Mas quando você nasceu, qual a primeira coisa que você fez?" Chorei. Mas chorou por quê? Não sei, mas eu chorei. Quem foi que te ensinou a chorar? Quem foi que ensinou que aquilo que você fez lá é chorar? Ah, foi Deus. Eu falei, então, Deus existe. Então a gente pode acreditar em Deus. Porque é Ele que nos fez assim. Se dói, a gente chora. Se dá alívio, a gente sorri. Né? Uhum. Ninguém nos ensinou isso, nenhum ser humano. Depois, entender que Deus ele está o tempo todo conosco. Deus não é ser humano. Então Deus não fica chateadinho com a gente. Deus não fica com raiva da gente. Deus, não, Deus ele ama. E Deus é amor. Mas nesse amor, Deus jamais vai querer o mal. Então não fique chateado com Deus se em algum momento você queria que Deus te desse algo que não deu, ou quisesse que Deus fizesse alguma coisa que ele não fez. Se ele não fez, se ele não deixou acontecer, é porque ia te fazer mal. Deus conhece você e cuida a partir desse conhecimento. Então, que você que está nos assistindo entenda: Deus jamais vai te abandonar.
Lá Isaías diz: ainda que a mãe, que é o amor mais profundo que a gente tem, esqueça do seu filho, eu jamais te esquecerei. Que Deus possa abençoar e derramar muitas graças e muitas bênçãos sobre você. Amém. Agora eu queria pedir uma benção especial para nós aqui, Isso. todos. Então vamos pedir a bênção que vem de Deus, essa bênção possa também ter presença de Deus nesse espaço e a quem está nos assistindo. Senhor, esteja convosco, Ele está no meio de nós. que desça sobre vós, que desça sobre o seu coração, que desça sobre esse espaço aqui onde nós estamos, esse local de trabalho, de lutas de cada dia, para que seja aqui um lugar da paz de Deus. Que todos que aqui entrarem ou daqui saírem sejam abençoados pelo Senhor e que nenhum mal possa atingir ou entrar nesse lugar. Amém. Também peço por esta bênção que o Senhor possa alcançar o coração de todos aqueles que aqui estão, de todos aqueles que nos acompanham. Que possa o Senhor ser a sua luz, a sua força e a graça da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E até a próxima, pessoal.